Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Sociologia com essa bela oração judaica, a oração maior do judaísmo. Então, hoje falaremos sobre os teóricos da sociologia que discutirão a importância da religião enquanto instituição e movimento, ok? Então, nesse primeiro momento de aula, eu queria primeiro falar com vocês sobre a visão de Émile Durkheim e depois a visão de Weber e Marx, ok? Esses três clássicos falarão sobre a religião de alguma forma. Durkheim vai escrever um livro sobre as formas elementares da vida religiosa em 1912, né? Quase no momento de sua morte, em 1918, o Émile Durkheim vem a falecer. O Weber escreve um livro especificamente falando sobre o protestantismo, a ética protestante, o espírito do capitalismo, em 1904. E o Marx falará sobre religião no seu livro A Ideologia Alemã, de 1845. Bom, então esses três teóricos vão apresentar suas observações frente à religião, sendo que Émile Durkheim falará que a religião é uma espécie de fato social que conduz a sociedade. Já o Max Weber acredita que a religião é uma espécie de ação social que vai ser praticada pelos indivíduos em uma ética, como, por exemplo, a protestante, a ética calvinista, direcionando as pessoas a agirem conforme uma racionalidade. E o comportamento racional dessa religião protestante gerará o desenvolvimento do capitalismo nas sociedades como a Inglaterra, os Estados Unidos e outras que vão ser influenciadas pela religião protestante. E a burguesia adepta a essa religião vai desenvolver ações que são cruciais. E por fim, nós temos a visão de Marx, que propõe que a religião vai potencializar as ideologias, no caso a ideologia capitalista, ela pode alienar a população de certa forma. Por isso, religião seria o ópio do povo, como diz Marx. Então vamos primeiro à visão de Durkheim. Bom, Durkheim acredita que a religião é importante porque garante uma ordem social. Como eu disse, ela tem um grande peso sobre as ações humanas, sobre as ações de uma coletividade. Nas sociedades tradicionais de solidariedade mecânica, lembrem-se desse conceito, a religião possui uma função fundamental para unir as pessoas, para organizar a sociedade, ou seja, a religião, nas sociedades tradicionais, possui uma função muito mais importante do que das sociedades modernas. Na sociedade moderna, a religião, essa instituição, ela perde um pouco de espaço. Ela vai perdendo espaço para outras instituições, como o trabalho e a economia. Então, ela não seria mais esse elemento aglutinador, garantidor de ordem social, como nas sociedades simples, tá certo? Então, ele segue uma visão positivista, é claro, como Comte, como Taylor, como Spencer, o Durkheim, ele é um dos pais do positivismo. E, pensando como um positivista, acredita, então, que a religião era vista como uma forma de conhecimento da realidade que deveria ser superada pela ciência. Então, para Durkheim, a religião, nas sociedades modernas, já tinha sido superada pelo trabalho e pela economia, por outras instituições. Ela vai perdendo campo de ação. E ainda seguindo esse propósito positivista, Durkheim ele vai fazer uma pesquisa em várias religiões, vai tentar buscar o fundamento incomum das religiões, prestem atenção. Ele começa a fazer uma análise a partir das religiões aborígenes, né, na Austrália, e assim ele vai criar um conceito do que seria a religião. Para ele, religião é um sistema de crenças e práticas em relação ao sagrado, que une em uma mesma comunidade moral todos os que a ela aderem. Esse é um trecho do livro As Formas Elementares da Vida Religiosa. Ele vai encarar a religião como um fato social, um objeto de estudo da sociologia. Segundo ele, então, a religião, enquanto fato social, mantém os membros de uma sociedade agregado. Ela tem o seu fator de exterioridade,
coercividade e generalidade, aquelas 3 características do fato social. Existe um comportamento comum entre as pessoas que são ligados a uma religiosidade específica. Imagina, então, um grupo de cristãos, você, enquanto cristão, pensa, sente e age de uma determinada maneira, porque é guiado por esse fato social, a religião cristã. Então, independente do número de pessoas do grupo, a religião sempre vai existir enquanto fato social. A religião te educa a agir e ter consciência. A função da religião, portanto, é, primeira, reguladora das relações sociais, garantidora da ordem social, principalmente nas sociedades tradicionais, como eu disse, garante essa estabilidade, a obediência às regras, ela é difusora de uma moralidade, de valores que vão ser absorvidos por aqueles fiéis e controla, reprime tendências que são desviantes. Ou seja, a religião vai ser também punitiva, porque ela vai controlar, vai reprimir aquele que não age de acordo com os preceitos religiosos, com a moralidade religiosa, com os valores daquela religião específica. Para Durkheim, a religião, ela possui 2 categorias, a crença e o rito. O que são as crenças? São as representações, são as opiniões individuais, mas compartilhadas entre o grupo. Agora, os ritos são as passagens, são os modos simbólicos de ação que são determinados pela religião. Então, um rito, por exemplo, como uma missa, como um culto. Então, existem ritos que devem ser praticados, que devem ser absorvidos, e esses ritos alimentam a crença. Os fiéis, então, devem absorver os ritos, eles devem praticar os ritos para conectar ao sagrado. Lembrem-se, quando nós fazemos uma análise científica, como estamos fazendo agora, uma análise científica da religião, como a sociologia da religião, isso não implica negar a própria religião. Isso não implica separar o espaço religioso do espaço social. Isso não implica falar que a religião não existe ou que é uma forma de questionamento religioso, não. A análise científica está aqui justamente para tentar entender essa ligação que a igreja ou a religião tem na sociedade. Bom, além de Durkheim, existem outros autores clássicos que falam sobre a religião, como eu disse, o Karl Marx e o Max Weber. Karl Marx, quando ele vai tratar sobre a religião, falará que a religião é uma forma de aceitação da própria vida. Os fiéis, ao irem ao culto, à cerimônia ritualística ou à missa, etc., eles vão buscar um certo tipo de conforto. Essa religião, portanto, na visão de Marx, conforta o povo. Ela serve justamente, então, para mostrar para o povo que a vida deve ser aceita como ela é. Portanto, na visão marxista, a religião acaba se tornando o chamado ópio do povo. Quando ele diz que a religião é o ópio do povo, ele está querendo dizer que a religião é uma espécie de substância analgésica, uma substância hipnótica. Muitas vezes a religião contribuiu para a manutenção da vida no mundo capitalista. Ele está mostrando que o proletariado vai aceitar a sua condição de proletariado, a sua condição de miserável, a sua condição de vida miserável, a sua condição de injustiça, a sua condição de submissão devido à igreja, que mostra que a vida tem que ser compreendida dessa maneira, ela tem que ser aceita. A religião acaba, então, tornando os indivíduos passivos da sua condição. E, por isso mesmo, essa passividade, essa obediência, gera uma manutenção da ordem vigente. Ela favorece, então, a manutenção da ordem capitalista na medida que ela se torna esse ópio do povo, esse veículo alienante do povo. Ela aliena o povo para se manter nesta condição. Ok, pessoal? Agora, diferentemente, posso dizer que a condição de analgésico não é só da religião, mas de drogas, como o ópio. O próprio ópio era muito consumido entre os ingleses, principalmente da alta classe, da burguesia, em casas de ópio na Inglaterra, onde muitas vezes as pessoas iam no fim do trabalho ou no final da semana para fugir daquela vida. Imaginem só a relação que Karl Marx faz com a religião, já que o ópio é uma droga que
vai trazer um certo tipo de conforto para o burguês, a igreja seria o ópio do povo. Porque o povo, ele não frequenta a casa de ópio, ele não vai a esses locais porque o ópio é caro, é claro. Então a religião ela serve como um veículo confortante. Em um dos seus livros sobre a crítica à filosofia do direito de Hegel, ele traz essa famosa frase: a angústia religiosa é ao mesmo tempo a expressão da dor real e o protesto contra ela. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, tal como é o espírito de uma situação sem espírito. É o ópio do povo. Por fim, pessoal, nós temos Max Weber. Esse último teórico vai também discutir a questão da religião. Ele vai comparar as religiões orientais e ocidentais. Ele faz essa comparação com o objetivo de compreender as razões do desenvolvimento do capitalismo na Europa. Ele escreve um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A ética protestante é a moralidade apresentada pela religião calvinista. O Max Weber acredita que a ética calvinista proporcionou um desenvolvimento das nações capitalistas. Um desenvolvimento do capitalismo em nações essencialmente calvinistas, como a Inglaterra, por exemplo, que havia um grande número de burgueses calvinistas que eram conhecidos como puritanos. Essa ética calvinista era a valorização do trabalho. Olha, para os calvinistas, a valorização do trabalho era importantíssimo porque, por trabalhar, você pode enriquecer, ter propriedades, ter bens. E esse enriquecimento pelo trabalho, essa conquista, né, de propriedade pelo trabalho, vai ser um indicativo para você receber o reino dos céus. Imaginem só, então, a ética protestante está mostrando aí que você está condenado à danação ou à salvação divina. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. E Deus, ele já predestina isso a você. Por isso a teoria ficou conhecida como teoria da predestinação divina. Você nasce já predestinado ao reino dos céus ou à danação do inferno. Como que você vai saber se você vai receber o reino dos céus ou o reino do inferno, né? Olha, você vai saber a partir do momento que você se enriquece em vida. Se você consegue trabalhar e pelo fruto do seu trabalho se enriquece, ora, você então vai para o reino dos céus. O Max Weber está mostrando aqui que essa ética protestante, essa ideia da predestinação divina vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo em países onde o protestantismo ele é mais aguçado. Olha, existe uma relação até interessante mesmo, se a gente for pensar, porque a Inglaterra se tornou o país potência mundial no século XVIII e XIX, sendo que a Espanha e Portugal, que eram potências mundiais no século XVI, perdem esse espaço para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos. Então, Espanha e Portugal, essencialmente católicos, com uma ética que o reino do céu está para o pobre e o oprimido, a lucratividade é pecado, é a chamada usura, né? A proibição da usura pela Igreja Católica vai ser, do outro lado, na ética protestante, um indicativo ao reino dos céus. E por isso mesmo, esses países se desenvolveram mais no âmbito do capitalismo. Agora, tem que ficar claro uma coisa. Hora alguma, o Max Weber está falando que o capitalismo ele se desenvolveu pela ética protestante. Não. Olha, existem vários pontos que norteiam o capitalismo. Mas eu posso dizer que a ética protestante seria, talvez, um dos pontos mais fortes para fundamentar esse espírito empreendedor, a crença pelo trabalho, né? O enriquecimento na vida material. Enfim, o capitalismo, então, se desenvolve não somente pela ética protestante, mas a ética protestante é um dos principais pontos. É claro que o livro de Max Weber, depois ele vai ser muito questionado, criticado. Bom, essa aí é a visão dos 3 autores que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Muito obrigado e ficamos por aqui. Até a próxima aula.